Bom dia, galera dos Gaúchos na Irlanda. Oi, gente, tudo bem? Bom, galera, como vocês sabem, nós estamos há 6 meses aqui. Maio completou nossos 6 meses. Nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso inglês, nossa evolução. Então a gente teve bastante gente que perguntou sobre isso. Dá pra aprender inglês em 6 meses? Como é que é a evolução e tudo mais? Então a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, como tem acontecido. Se vocês venham nos acompanhando, vocês já sabem que eu cheguei sem nada de inglês aqui. Não sabia, eu não conseguia me comunicar. Hoje eu acho que eu tenho muita dificuldade, eu não falo fluentemente, não estou nem no intermediário, mas eu me faço entender. Né? Eu até comentei com a Natasha que eu tenho muitas dificuldades com pronomes e preposições, que eu erro e alguns auxiliares também. Mas é assim, eu cheguei aqui sem nada, comecei na escola, perdidaço, porque a professora lá só fala inglês. Só que na minha turma, como era a galera toda iniciante, então tinha 99,9% de brasileiros, então a galera se comunicava. Mas eu acho que deu um up mesmo no meu inglês, foi no meu trabalho, que eu tô há um mês trabalhando e senti uma evolução maior. Eu analisando de fora, assim, eu enxerguei muita evolução do Felipe, porque assim, quanto menor o nível que tu chega aqui, a evolução ela demora um pouquinho mais pra acontecer, é mais devagar, né, se tu não tem nada de inglês, mas a diferença é muito grande em poucos meses, né? Porque o Felipe, quando ele chegou aqui, ele não conseguia entender, ele não conseguia falar, ele não conseguia formular uma frase, ele só largava palavras soltas assim e a pessoa que entendesse ele. Mas hoje eu já vejo que mesmo que faltem preposições, mesmo que faltem ligações no meio da frase, ele consegue formular uma frase e a pessoa entender ele perfeitamente o que ele quer dizer. E principalmente uma coisa que melhorou muito nele é o entendimento, o listening. Então ele consegue entender perfeitamente a pessoa, claro, se ela fala um pouco mais devagar e tudo mais. Mas assim, desde que nós chegamos, eu acho que a gente já assistiu, sem mentira nenhuma, mais de 5 séries. Agora estou assistindo Breaking Bad, tudo em inglês, legenda, áudio. Isso é muito bom. Ler eu não gosto de ler, não gosto de ler em inglês. Nem em português. Nem em português, não, em português eu gosto, mas em inglês realmente eu não gosto de ler livros. Mas assim, eu vou ser bem sincero pra vocês. É óbvio que eu senti uma evolução, eu esperava mais, porque quando nós estamos no Brasil a gente espera que a gente vai chegar aqui em 2 meses, nós vamos estar falando, e não é bem assim, principalmente pra mim, que eu acredito que eu tenho um pouco mais de dificuldade, e eu acredito assim que se a pessoa veio, como eu cheguei aqui sem nada de inglês, pra ficar os 6 meses e não trabalhar e só o colégio, porque a escola é muita gramática e pouca conversação. A prática mesmo é A pouca. prática é. E eu senti muito. A minha evolução foi muito no meu serviço. Porque eu tinha até medo antes de falar. E no meu serviço não adianta. Eu trabalho na cozinha, como todo mundo sabe. E só tem pessoas de outros países lá. E a língua universal é o inglês. Então eu tenho que pegar e tenho que falar. É obrigação, né? Necessidade é falar. Então. E às vezes eu falo errado e o pessoal me corrige, brincam comigo. Mas é nessa maneira e eu escuto as palavras também dos filmes, aí associo. Então é muito mais esse teu esforço por fora da escola que vai te dar um up, assim, porque a escola é muito gramática e pouca conversação, principalmente no começo, né? Porque quanto maior o teu nível, mais conversação tem, porque tu entende mais e aí o professor consegue fazer esse tipo de atividade, mais de conversa, mais de debates. Mas por isso que eu digo que o começo é o mais complicado, é o degrau maior, é o primeiro, o segundo, porque depois, quando tu chega num nível um pouquinho maior, como eu cheguei aqui no intermediário, pra mim já foi um pouco diferente, porque eu já tinha essa base. Então, o avanço ele é mais rápido, porque é mais uma questão de ajustes no que tu já sabe, de complemento no que tu já sabe, mas da mesma forma como aconteceu com o Felipe, da evolução maior ter sido no trabalho, também aconteceu comigo. Porque eu ia pra aula, a gente aprende gramática, a gente aprende a formular textos, a gente aprende, né, a aperfeiçoar o que a gente já sabe. Mas no trabalho é que a gente vai aprender assim, ó, disparado, porque
é onde tu coloca em prática o teu inglês, é onde tu tem a necessidade de falar. Eu também lido muito com o pessoal daqui, eu falo muito inglês no trabalho, então tu é obrigado a entender, tu é obrigado a falar, tu é obrigado a te expressar, e as coisas são muito rápidas no trabalho, tu não tem tempo de sentar e botar a pessoa na tua frente, vamos conversar, para e me escuta. Não, tu precisa ser ágil, tu precisa fazer as coisas acontecerem. E tu escuta muito as coisas do dia a dia, o que tu realmente vai usar do inglês, porque na aula às vezes tu aprende algo que tu não sabe onde tu vai usar, tu aprende uma frase que o professor diz pra ti, quando acontecer tal coisa tu vai usar essa frase. Daqui a pouco tu vai esquecer, porque tu não botou aquilo ali em prática. E no trabalho tu visualiza as coisas, tu escuta e tu aprende, porque tu tá vendo na prática. Então, com certeza, o trabalho é que dá o up maior no teu aprendizado. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, com certeza eu acho que a Nath vai concordar, como eu cheguei sem nada, é bom vocês fazer algo antes, pelo menos eu acredito no mínimo uns 2 anos antes de vir, porque o gasto... Aulas, né? Aulas, cursos de inglês, porque o gasto é grande, então a gente quer chegar aqui, a gente quer ver o resultado, e daqui a pouco não aparece, e tu fica meio que decepcionado. Se a gente fosse embora agora em 6 meses, a gente ia ficar realmente frustrado, porque a gente não ia ter alcançado 100% o objetivo que a gente veio buscar aqui, e é muito investimento de tempo, de dinheiro, de energia pra gente estar aqui e ir embora sem ter conquistado o que a gente veio buscar. Então essa dica é muito importante, façam um curso 1 ano e meio antes, 2 anos antes, pra chegar aqui... o máximo que vocês puderem. O máximo que vocês puderem, chegar aqui e já não chegar perdido, sabe? Outra dica que a gente tem, assim, bem importante para dar para vocês, para acelerar esse aprendizado, é vocês procurarem atividades que vocês se cerquem do inglês o máximo que vocês puderem. Porque no nosso caso, a gente mora só com brasileiros, tá? E isso realmente atrapalha, tá? No aprendizado. Claro que é bom, é uma forma de a gente se sentir mais em casa, e a gente tem esses amigos muito próximos da gente, nossos flatmates são nossos amigos aqui hoje, mas atrapalha no aprendizado. Então isso é muito importante, assim, a gente vai à igreja, onde a gente só escuta inglês, fala inglês. Tem amigos que só falam inglês, então a gente pratica muito inglês. No início, o Felipe precisava usar o fonezinho com a tradução para entender o culto, né, que a gente vai na Igreja Universal aqui, e hoje ele já não precisa mais, ele já entende o culto naturalmente com o bispo falando lá em inglês mesmo. Então, igreja, grupos de conversação, amigos... W oferece muito, vários pubs que tenham grupos de conversações. Se informem na escola de vocês, porque às vezes tem alguns calendários onde a escola marca esses grupos de conversação em lugares fora da escola. Às vezes a escola oferece, por exemplo, a nossa escola oferece aulas de história toda segunda-feira. Então procurem aproveitar ao máximo outras atividades que vocês consigam. Façam amigos que falem inglês, vão a passeios, a museus. Então tudo que cerque vocês do inglês é super importante para dar esse up no inglês de vocês. Eu acredito muito até que eu e a Nath, a gente perdeu um pouco de tempo. A gente ficou acho que uns 2 meses só indo pra aula e dar aula pra casa ou procurando serviço, e não procurava outras atividades externas, assim. E acho que a gente perdeu um pouco de tempo, mas isso foi algo que eu me arrependi um pouco, sabe? Desde a primeira semana que eu comecei as aulas já era pra ter procurado alguns grupos e tal. Mas como eu falei pra vocês, eu não sabia nada e tinha aquele medo. A gente se sente um pouco perdido quando chega aqui. Se sente perdido também. E aí quando a gente começou a ir à igreja também, a gente começou a participar de grupos na igreja. Grupos jovens. Grupos de jovem, grupos de ajuda a pessoas de rua, que o Felipe tava indo fazer também esses serviços comunitários assim com a igreja, então praticava inglês também. Então assim, procurem o máximo de atividades que vocês puderem para praticar mesmo, porque o que faz a gente aprender e a grande vantagem de estar aqui é tu poder praticar, e o que faz tu aprender é a prática, não adianta. E aquilo, olhar muito filme, ler livros. Eu não leio porque realmente eu não tenho paciência, mas eu gosto de ver muito filme, eu assisto muitos filmes. E o Netflix força a gente a isso, tá? Porque quando a gente chegou aqui a gente não sabia que isso ia acontecer, e o Netflix cortou o português o máximo da nossa vida, então não tem opção de filme, de áudio em português, legenda em português não tem. A gente é obrigada a escutar e ler em inglês pra ver um filme. Então tá, galera, o assunto de hoje foi sobre o nosso inglês, nossa evolução.
A gente está muito feliz que o canal está crescendo. Continue compartilhando, escrevendo, deixando os recados para nós, mandando e-mails. Que tudo que a gente souber, a gente vai mostrar para vocês como é que funciona. A gente já teve desse lado aí olhando os vídeos. Então, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, porque a gente tá procurando responder todas as dúvidas que vocês querem saber, tá? Porque o canal é pra isso, é pra gente passar pra vocês o conhecimento que a gente tem aqui, que a gente tá vivenciando aqui e que seja interessante pra vocês. Então, deixem nos comentários dúvidas, perguntas, qualquer coisa que a gente vai procurar responder vocês. Só não dá um dislike, por favor. Se gostou do vídeo, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante também, e compartilha nas redes sociais. Boa semana pra vocês. Fiquem com Deus. Não, fiquem com Deus é meu. Tá. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.